Em fevereiro de 2025, nas proximidades de um rio, João Vitor matou Maicon por meio de golpes de faca. Consta da denúncia que o crime foi praticado mediante dissimulação, com o objetivo de assegurar a impunidade de delito anterior. Meu filho. Seu filho, tá certo. Então vai ser ouvida como informante, em virtude do parentesco. O promotor de justiça vai iniciar as perguntas para a senhora a respeito do caso, tá certo? Certo. Doutor. Bom dia, dona Luciana. Bom dia. Luciana, meu nome é Josmaico, eu sou promotor de justiça. Eu vou pedir para a senhora responder bem alto, para os jurados entenderem e ouvirem bem, tudo bem? Tá bom. Dona Luciana, hoje o que está sendo julgado é o homicídio praticado pelo João Vitor Rossetti contra o filho da senhora. Sim. No dia 20 de fevereiro de 2025. Nas proximidades, o corpo foi encontrado nas proximidades do rio Cambará, na zona rural de São Pedro do Ivaí. Sim. A denúncia narra que o João Vitor Rossetti matou o Maicon com facadas. Foi. A denúncia também narra que ele fez isso mediante dissimulação. Sim. E a denúncia também narra que ele queria assegurar a impunidade de outro crime anterior. E também narra que depois disso o Rossetti, João Vitor Rossetti, teria ocultado o corpo do filho da senhora. Sim. É sobre isso que eu vou perguntar, tudo bem? Tudo bem. A senhora se lembra quantos anos o Maicon tinha quando ele foi morto? 17 anos. 17 anos. Sim. Ele morava com a senhora? Morava. Nesse dia 20 de fevereiro de 2025, conta para os jurados entenderem o que aconteceu. Ó, o que aconteceu, que no dia 21 de fevereiro de 2025, eu tinha que trazer o Maicon aqui para ele depois sobre o crime que tinha visto o Rossetti fazer, né? Então vamos lá, para os jurados entenderem devagar. Sim. No dia seguinte, no dia 21, a senhora traria o Maicon aqui. Aqui. Para esse mesmo local, o tribunal de júri. Porque o Maicon seria testemunha. Testemunha. De um crime que o Rossetti cometeu, né? Que o Rossetti cometeu. Que o João Vitor Rossetti, que é o réu aqui, cometeu. Aí nesse dia, no dia 20... No dia 20, o dia anterior. Tava eu e o Maicon, nós dois, deitados na cozinha, comendo pipoca, assistindo novela, né? Aí ele foi e gritou, levantou e gritou: obrigado, meu Deus, amanhã eu vou tirar esse peso das minhas costas que eu não aguento mais. Né? Que era de ter visto o cara cometer o crime, né? Aí, quando foi à tarde, ele então, saiu... Vamos para os jurados entenderem. Sim. Ele gritou que ia tirar o peso das costas dele. Que ia falar a verdade. Falar a verdade. Aqui no júri. Aí... Falar a verdade, pelo que a senhora compreendeu, envolve dizer que ele matou o Felipe. Filipinho. Aí o casal ficava andando no terreiro, pra lá e pra cá, né? Que era vizinho meu, né? Então o Rossetti, o João Vitor Rossetti e a esposa moravam do lado, vizinho. Do lado meu. E é vizinho assim, distante ou é vizinho do lado mesmo? Não, vizinho do lado mesmo. O que a senhora falava dentro de casa? O que o Maicon falava dentro de casa? O vizinho conseguia ouvir ou era difícil ouvir? Eles ouviam, né? Que ficava ali no terreiro, né? Aí, quando foi à tarde, meu filho desapareceu. Então, vamos lá. Então, quando foi à tarde, seu filho desapareceu. Antes dele desaparecer, a esposa do João Vitor Rossetti chegou a ir lá para especular? Foi na minha casa e perguntou se eu ia trazer o Maicon aqui no fórum, né? E eu falei, eu tenho que levar ele, né? Ele é uma testemunha. Então, ele tem que comparecer, senão eles vêm buscar nós, né? Então, para os jurados entenderem, naquele mesmo dia que antes dele desaparecer, a esposa do João Vitor Rossetti foi lá confirmar se o Maicon ia vir depor. E a senhora disse que ele viria depor. Aí eu falei, né? Porque eu não sabia de nada, né? Aí, quando foi à noite, nada do moleque aparecer e nós procuramos. A senhora confirmou que ele viria depor para ela? Vinha depor. Confirmei para ela. Tá. Que horas que ele saiu de casa, o Maicon? Umas 5 horas da tarde. Umas 5 horas da tarde. 5 horas.
Ele falou alguma coisa ou não comentou? Ele só falou assim, mãe, eu vou ali e já eu volto. Tá. Aí desapareceu. Aí ele desapareceu. Tá. Isso um dia antes do julgamento que aconteceria aqui, em que ele seria testemunha. Depois disso, depois que ele desapareceu, Nós procurando, vocês começaram a procurar. né, avisamos as polícias, tudo, né? Aham. E os vizinhos lá, todo mundo procurando, nada de encontrar. Aham. Aí, ele e a mulher dele, assim, no portão da casa, né? Aham. Aí ela foi e falou pra mim assim, Luciana, mas vai rezar, seu filho vai aparecer. Aí a gente que é mãe sente, né? Aham. Aí eu falei, minha filha, meu filho tá morto. Mataram meu filho. Aham. Porque ele não é de fazer isso. E a senhora desconfiou, ou alguém da família desconfiou, que já desconfiou, ou alguém comentou de ter visto, do João Vitor Rossetti ter feito isso para evitar que o Michael viesse depor? Não, Naquele desse aí dia- eu não sei. Naquele dia a senhora não desconfiou? Não, desconfiei de nada, que eu estava tão desesperada que só Deus que tem misericórdia. Aí ela pegou e catou na mão dele e falou assim, Luciana, ele vai aparecer, nós vai fazer uma oração muito forte para ele aparecer. Aí arrastou ele para dentro da casa, né, e fechou a porta. Aí quando foi no sábado de madrugada, ele já tinha fugido. Então, no sábado de madrugada, o João Vitor Rossetti E a mulher fugiu. já tinha fugido. E a mulher fugiu. Já. Fugiu. Foi no sábado que ele foi encontrado? Que Foi no sábado, meu menino... O Michael? O Luiz está ali, vai depor também, né? É seu filho. Aí ele chamou uns amigos dele, pegaram os cachorros e foram procurar. Foram procurar. Na Aí sexta-feira não acharam. Não acharam. Aí no sábado, pegaram os cachorros e foram procurar. E as câmeras puxou, né? Viu o Rossetti com o meu menino e o cachorro dele também, né? Ah, então vamos lá. As câmeras da cidade Pegou. captaram o Rossetti, o João Vitor Rossetti, com o Michael Com o Maico e um cachorro bravo que ele tinha, né? e o cachorro bravo. Um pitbull? Era um pitbull? Pitbull. Tá. Então, o filho da senhora, o Luiz, foi procurar. Foi procurar. Achou o corpo? Aí achou o corpo do menino no meio do mato lá, esfaqueado lá, já... Eu não pude nem ver o corpo do meu filho. Já morto. A senhora não pôde se despedir Não do pude. filho da senhora. Não pude. Dona Luciana, me explica uma coisa. A senhora falou das câmeras, né? Falei. Das câmeras que captaram. É. A senhora viu as imagens das câmeras ou comentaram se as câmeras indicavam que eles iam, o João Vitor e o Michael, iam na direção da região da mata? Onde o corpo foi encontrado? A câmera da horta lá que pegou, né? Do viveiro que chama? Viveiro. Pegou eles indo Na direção da região da na mata. direção. E depois só o Rossetti e o cachorro voltando, né? E meu filho E nada. depois as câmeras pegaram só o Rossetti E o cachorro. e o cachorro voltando. O Rossetti que é o réu aqui. Tá. Dona Luciana, além das câmeras terem captado, alguém viu o Rossetti indo em direção à região onde o corpo foi encontrado, na companhia do Michael e do cachorro? Alguém mais viu? Não sei, isso não me falaram pra mim. Ah, a senhora não ficou sabendo. Tá. Me diz uma coisa para os jurados entenderem, Dona Luciana. O filho da senhora, o Michael, ele tinha algum inimigo? Não. Não. Graças a Deus, não. Ele estava sendo ameaçado por alguém. Estava sendo ameaçado pelo Rossetti, né? Então ele estava sendo ameaçado pelo Rossetti. Pelo Rossetti, só que não explicava pra gente, né? Entendi. E tomava até medicamento. Ele estava sendo ameaçado pelo Rossetti para não vir aqui depor? Pra não vir depor aqui. Para não falar a Pra verdade. não falar a verdade, né? Dona Luciana, ele tinha inimizade com alguém, uma briga anterior mal resolvida? Não, graças a Deus, Não? a Virgem Maria, não. Meu filho era de bem com todo mundo. Todo mundo gostava dele lá. Todo mundo deu escrama dele pra mim. Entendi. O Rossetti, ele é uma pessoa temida na cidade, as pessoas têm medo dele. Falar pra você, eu fiquei... Quando eu conheci ele, eu já fiquei meio assim. Não sabia se era boa pessoa ou se não, né? E eu era assim com eles também. O que eu podia fazer para eles naquela casa lá, eu fazia para eles, né? Tirava da minha casa e passava para eles, né? Cortava a água deles, eu tirava da minha casa para não deixar eles passar sede.
Uhum. Né? O que eu podia fazer, eu fazia, porque a menina eu já conhecia, né? Uhum. Mas ele não. Uhum. Fiquei conhecendo ele depois que mudou perto da minha casa. Uhum. Mas eu nunca esperava que eles iam fazer isso, né? Os dois iam cometer esse crime, né? Uhum. E ele é uma pessoa temida na cidade? As pessoas têm medo dele? Olha, eu não sei te explicar Não sabe. bem para o senhor. Tá. E me diz outra coisa. A senhora explicou que ele fez isso para evitar que o Michael viesse depor. A senhora sabe mais ou menos o que aconteceu naquele crime anterior? Se o Rossetti, mais o Adrian e o Michael estariam ali no local em que o Rossetti matou o Filipinho, ou a senhora não sabe muito do fato? Não sei muito bem, não. Não sabe? Sei, não. Nem do que os outros comentaram? Não. Tá. A senhora sabe que é uma situação de um assassinato, que envolve a vítima, o Felipe. A vítima do Felipe, é isso aí mesmo. Entendi. E a senhora sabe que o Michael ia dizer que foi o Rossetti. Né? É, que ele falou, né? Estava agradecendo a Deus que ia tirar o peso das costas dele, que não aguentava mais, né? Ia vir aqui dizer a verdade para vocês. Tá. Luciana, o Michael era um bom filho? Graças a Deus. Era um bom filho, era estudioso, né? Não era Ajudava em casa? Ajudava, não era de maltratar ninguém, de responder ninguém. Se dava bem com Deus, todo mundo lá. Nesse dia, a senhora sabe como que o João Vitor Rossetti, como que ele conseguiu atrair o seu filho até a região? Meu filho saiu primeiro, né? Como que ele conseguiu atrair seu filho para lá? Se é porque seu filho costumava ir naquela região buscar fruta, verdura, abóbora, não sei, ou se era por causa de droga. A senhora sabe o que ele falou? Não sei o que ele falou, mas eu acho que ele estava sendo já ameaçado já fazia tempo. Né? Porque não podia contar nada. Ele tomava medicamento para ansiedade, para poder dormir, senão ele não dormia. Entendi. Ele ficava assim, tipo, meio assim, que as pessoas falam, meio louco na cabeça, né? Ele estava dessa situação, meu filho. E ficava vendo o cara todo dia ali e não podia dizer nada para ninguém. Entendi. Dona Luciana, como que tá a vida da senhora sem o Maicon? Fala pra você, tá difícil, senhor. Tá difícil demais para mim. A gente que é mãe e pai, a gente sabe que é passar sem um filho da gente. Eu sou mãe e pai de 5 filhos com o Maicon e já vou ser avó de 11 netinhos. E agradeço a Deus. Tá difícil demais para mim ser meu filho. Dona Luciana, eu estou satisfeito. Eu vou... Se a senhora quiser participar e assistir o julgamento... moço, eu vou falar a verdade pra você. Fica à vontade. Eu não quero ver a cara dos dois, não. A defesa vai fazer algumas perguntas para a senhora, tá? Tá. Mas a senhora pode ficar à vontade para assistir, se a senhora quiser, com a família. Doutor Defensor Público, tem perguntas? Sem mais perguntas, sim. Tenho, excelência. Bom dia, dona Luciana. Bom dia. Primeiramente, a Defensoria Pública lamenta muito a sua perda, tá? Eu sei que é um momento muito difícil para a senhora estar aqui falando, dando sua versão dos casos. Eu vou te fazer algumas perguntas. Em relação àquele dia, a senhora estava em casa no momento que o Maicon saiu, né? Estava em casa, eu não tinha ido para o serviço, né? Eu estava em casa com ele. E ele falou alguma coisa para onde ia, se ia demorar um tempinho para voltar? Ele só falou que ia sair um pouquinho e já voltava, né? Aí foi que desapareceu. E teve alguma outra situação que ele ficou um tempo fora, demorou para voltar, para aparecer? Não. Não? Não. Certo. E a relação ali, a senhora comentou que conhece a Naíli, né, a esposa dele, e a mãe dela já há um tempo. E como que era a relação entre vocês, vizinhos, ali? Nós se dava bem, eu gostava do jeito dela, né? Nós conversava bastante, mas com ele, não. E entre o Maicon e o Rossetti? Eles tinham amizade. Tinha amizade mesmo? Tinha amizade, tudo.
De frequentar a casa um do outro? Não. Não, Era só ali mesmo, ali fora, né? entendi. Que era vizinho, né? Entendi. Tá certo, então, dona Luciana. Estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Ok, senhores e senhoras juradas, uma pergunta? Não? Ok. Finalizar a gravação. A senhora está dispensada, então, dona Luciana. Agradeço, bom dia. Tá bom, obrigada. Deus abençoe vocês, hein? Amém. Obrigado. Bom dia, dona Lucimara. Bom dia. Tá. O nome completo da senhora? Lucimara Feitosa de Lima. E qual o parentesco da senhora com o Maicon? Sua irmã. Irmã, tá. O promotor de justiça vai iniciar as perguntas para a senhora a respeito do caso, tá? Ok. Senhor. Bom dia, dona Lucimara. Bom dia. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora e pedir para a senhora responder bem alto para os jurados ouvirem bem, tá bom? Ok. Está sendo julgado aqui é o suposto homicídio praticado pelo João Vitor Rossetti contra o Maicon, que é o irmão da senhora. Isso teria acontecido no dia 20 de fevereiro de 2025, nas imediações do rio Cambará, Isso. próximo ao rio Cambará. A primeira coisa que eu queria perguntar, Lucimara, é o que aconteceu naquele dia? Explica para mim, por favor, para os jurados entenderem bem o que aconteceu no dia que o Maicon sumiu. Eu estava trabalhando, cheguei 5h40 da tarde em casa. Ele veio até na esquina me encontrar, me deu um abraço e falou para mim cuidar da minha mãe, que ele ia dar uma volta. Que na sexta-feira ele teria uma audiência. Aí saiu para dar uma volta e até então não apareceu. Por volta das 10 da noite, saí à procura dele e não achei. Procuramos, a população tudo procurando. Na sexta-feira continuamos a busca. Aí na sexta-feira, depois que acabou a audiência daqui, o João Vitor e a esposa dele abraçou a minha mãe, entrou para dentro da casa deles e falou que ia fazer uma oração para o meu irmão aparecer. E até então meu irmão não apareceu. No sábado de manhã cedo continuamos a busca, aí recebi a informação, me ligaram para mim encerrar a busca, que tinha encontrado meu irmão morto. No dia que o irmão da senhora foi encontrado morto, o João Vitor Rossetti estava onde? Ele já não estava mais na casa, porque até então eles moravam numa casa para cima da minha casa, da casa da minha mãe. Eles tinham sumido? Sim. Tá. A senhora sabe por que o João Vitor Rossetti teria matado o Maicon? A senhora explica para os jurados qual é o contexto anterior. O meu irmão estava falando que ia tirar um peso da consciência dele, que na sexta-feira ele ia depor e ia falar a verdade. Então, ele sumiu na quinta. Na sexta-feira, ele viria depor aqui Sim, e ia falar a verdade. Sim. E o que é para os jurados entenderem falar a verdade? Que eles entenderem. sobre a outra morte do Luiz Felipe que tinha acontecido. Sobre a outra morte do Luiz Felipe que tinha acontecido. E o que é falar a verdade sobre a morte do Luiz Felipe que tinha acontecido? Ele falou que ia tirar um peso das costas dele, que ele já não estava mais aguentando. Mas, pelo que a senhora conversava com ele, a senhora conseguiu entender que era dizer que quem matou foi o João Vitor Rossetti? Sim, para mim sim. Então, explica para os jurados, para ficar claro para os jurados. Sim. Então ele ia falar a verdade dizendo que foi o João Vitor Rossetti. Sim. Mas por que o peso que estava nas costas dele? Por que isso perturbava tanto ele? Por que ele estava tão incomodado? E por que eventualmente ele mentiu? Só para os jurados entenderem. Eu também não sei o porquê, porque ele não tinha comunicação comigo sobre essas conversas. Entendi. E ele ficou internado no Sense pela morte do Luiz Felipe. A senhora ficou sabendo depois que o Maicon foi absolvido do crime? Não, Não. A senhora não sabe disso. não. A senhora sabe se o Maicon, por ser menor, assumiu a bronca, ou por estar sendo ameaçado, assumiu a bronca daquele crime do Com Felipe? certeza, Para os jurados entenderem. com certeza. E ele queria falar a verdade na sexta-feira, o que realmente aconteceu. Sim, Aí o Rossetti, por isso, matou o Maicon. fez o que fez. Tá.
Mas por que a senhora diz que foi o João Vitor Rossetti? A senhora sabe do que aconteceu, das provas que nós temos aqui para apresentar para os jurados? A senhora pode expor o contexto e as provas que vieram à tona, por favor? Porque a última pessoa que foi vista com o meu irmão até o momento foi ele e o cachorro dele, descendo para a beira do mato. Então, antes dele sumir, o João Vitor Rossetti foi visto com o Maicon e um cachorro. Sim, Qual cachorro que era? um pitbull branco. Pitbull. Indo em direção ao local em que o corpo foi encontrado? Isso, Foi isso? foi. A senhora chegou a ver as imagens das câmeras ou só... Não vi. Só comentaram com a senhora? Entendi. E alguém que viu, comentou com a senhora também? Viu ele descendo e me comentou. Comentou também? É o Adeildo ou outra pessoa? Não, nenhum deles. É Outra pessoa. aham. Mas que não quer falar porque tem medo. Isso. A senhora quer falar o nome ou prefere não falar? Não, prefiro não falar. Dona Lucimara, a senhora sabe se depois uma câmera captou o Rossetti voltando da região onde o corpo do Michael foi encontrado naquele mesmo dia? Se a câmera pegou, eu não sei. A população viu ele subindo sozinho. Entendi. Aí perguntaram para ele do Maico, ele disse que meu irmão estava no campinho. A hora que ele falou isso, eu fui no campinho, não achei meu irmão, andei a quinta-feira, a sexta-feira, o dia inteiro, a noite inteira, o sábado, e não encontrei meu irmão. Tá. Outra coisa, o seu irmão tinha inimigos? Não, Não. Tinha desavença? não. Tinha alguém ameaçando ele? Se tinha, ele não falava. A senhora sabe se o Rossetti, o réu aqui, se ele estava ameaçando ele? Se ele estava ameaçando, ele também não me falava. Não falava. Por medo. Entendi. Por segurança à família. Entendi. Dona Lucimara, a senhora sabe como que o João Vitor Rossetti conseguiu atrair o seu irmão para aquele local? A senhora ficou sabendo por quê? Não sei. Se chamou para fumar maconha, Com ou se certeza. foi para buscar abóbora, que disse que ele gostava de ir buscar abóbora. Com certeza foi para fumar maconha. Foi. Mas vem cá. Ele costumava chamar seu irmão assim para... Não. Eles costumavam sair andando assim? Não, naquela porque direção? até então meu irmão fumava no fundo de casa, para não poder ficar fumando na rua. Entendi. Então não era comum eles andarem assim, e irem até aquela região. Não, até aquela região não, eles conversavam ali frente de casa, porque era praticamente quase parede e meia uma casa com a outra, a nossa com a dele, eles ficavam na frente de casa, perto de todo mundo ver, mas chamar para descer para baixo nunca foi chamado. O seu irmão era um rapaz bom, um trabalhador? Era muito bom. Como que tá a família sem ele? Tá horrível. Dona Lucimara, o seu irmão, no dia que ele foi assassinado, ele tinha quantos anos? 17. O seu irmão Luiz é o seu irmão, né? O Luiz Henrique. É. Foi ele que encontrou o corpo? Foi. O que ele comentou sobre o que ele viu lá no dia que ele encontrou o corpo? Ele só me ligou para falar que era para mim acalmar minha mãe, que não era para manter as buscas, mas que tinha achado e o corpo já estava em decomposição. Não teve nem velório. Não teve velório? Não. E o seu irmão entrou em detalhes, falou se foi facada, se não foi. Disse que foi facada e tinha mordida de cachorro também. Eu queria que a senhora repetisse com muita clareza isso para os jurados. Eu queria que os jurados ouvissem o que o seu irmão viu e comentou com a senhora. Que foi facada e tinha mordida de cachorro. Foi facada e tinha mordida de cachorro. Sim. Tá certo. Dona Lucimara,
Muito obrigado. Se a senhora quiser participar do julgamento, a senhora, a família estão convidados, podem sentar e assistir, tá bom? Acho melhor não. É importante, mas fique à vontade, tudo bem? Bom. Doutor Defensor Público. Dona Lucimara, bom dia. Bom dia. Primeiramente, meus sentimentos pela perda da senhora. Eu imagino que seja um momento muito difícil para a senhora estar aqui falando. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, tá? Para melhor explicar o caso. A senhora relatou para o doutor promotor que um pouquinho antes do Maicon sair andando, vocês se encontraram. Sim. Onde que isso aconteceu? Na esquina da minha casa. Eu desci da Combis, que eu estava trabalhando em Jussiara. Desci da Combis, ele veio e me abraçou. Vocês moram na mesma rua ali, da Sim. Diogo? Isso. E aí vocês se encontraram na esquina de baixo, indo Não, já na esquina de cima. na esquina de cima ali da avenida. E ele não estava com o Rossetti no Nesse momento ainda Nesse não. momento não. E a senhora chegou a relatar para a polícia que teriam algumas conhecidas suas que teriam visto os dois juntos. Sim. Onde isso foi? A senhora se recorda? Onde as meninas viu? Isso. Ele descendo pro local que ele assassinou meu Ele irmão. descendo. A senhora chegou a relatar que eles teriam sido vistos bebendo ali, estavam juntos? Não, não era. Não, bebendo não. Entendi. Só caminhando mesmo. Isso. E como que era a relação do Rossetti e do Maicon? Do que a Eles senhora eram amigos conhecia? até então. Eles conversavam todo dia. E em relação ao Adrian, que era o cunhado, né, do Rossetti, vocês tinham contato com ele? O Maicon tinha contato com ele? Conversava também. E numa eventual mudança de depoimento do Maicon, no homicídio do Luiz Felipe, do Filipinho, que em tese o Adrian estava sendo prejudicado, ele se sentia culpado por prejudicar o Adrian exatamente? Eu não sei. Ele só falou que ia tirar um peso da costa dele. Entendi. Ele nunca entrou em detalhes sobre Nunca essas entrou em coisas. detalhes. Tá certo, então. Obrigado, viu, dona Lucimara? De nada. Importante. Jurados? Senhora? Não. Só um momentinho, é que eu preciso transmitir aqui para a gravação, tá? Como a senhora está sem o microfone, não foi gravado, né? Então, a pergunta da jurada é se a informante sabe quantos golpes foram deferidos na vítima. Não. Ok? Finalizar, então. Está dispensada. Bom dia, obrigado. Obrigada. Bom dia, Luiz. Pode sentar aqui. Luiz, o senhor fala perto do microfone para que os jurados possam lhe ouvir, Beleza. tá certo? Nós vamos iniciar a gravação, está iniciado. Seu nome completo, Luiz? Luiz Henrique Feitosa de Lima. Qual o parentesco do senhor com o Maicon? Irmão. Irmão. O promotor de justiça vai iniciar as perguntas a respeito do caso, então, doutor. Beleza. Oi, Luiz, bom dia. Bom dia. Luiz, eu vou fazer algumas perguntas sobre, segundo a denúncia, o homicídio do João Vitor Rossetti contra o seu irmão, Beleza. o Maicon, tá bom? Aham. Segundo consta aqui, foi no dia 20 de fevereiro de 2025. Uhum. Eu queria saber primeiro, Luiz, como que foi no dia e como que foi no dia que o corpo foi encontrado. Fala bem alto para os jurados ouvirem bem. Sim, eles trabalhavam na Cocari, lá no trabalho da minha mãe. Um dia eu cheguei de noite, minha mãe falou que meu irmão tinha desaparecido. Daí outro dia eu falei pra ela, eu vou caçar ele hoje. Daí foi Na quinta-feira, sua mãe falou que ele sumiu. Sumiu, não aparecia. Daí na sexta-feira eu fui caçar ele, daí nós não achou primeiro, né? Daí tinha um parceiro meu que tinha um cachorro caçador. Daí eu falei pra ele, vamos levar o cachorro pra nós ver. Daí foi aí que nós fomos pelo lugar lá, que nós já tinha passado, só que a gente tinha achado. Daí o cachorro foi, passou num triozinho lá e começou a farejar, né? Daí nós foi atrás do cachorro, daí tinha um saco de abóbora, um parceiro meu falou assim, ó, esse saco de abóbora que o Maicon gostava muito de catar abóbora. Daí foi aí que nós entrou no triozinho, daí um parceiro entrou primeiro e falou, ali o Maicon ali, daí foi aí que eu cheguei lá e vi ele lá deitado lá. Entendi. Aí o senhor viu o seu irmão deitado. Sim. Morto já. Morto já. O corpo estava... Não, ele tava deitado de barriga pra baixo, virado de cara, pro lado do trio. Entendi. Tinha marcas de facadas?
Não, daí nós não conseguimos ver que tava fedendo já, né? Nós não conseguimos. Muito forte. Daí os caras do perito lá que foi lá fazer falou que tinha marca de faca e cachorro, que o cara soltou o cachorro pra pegar ele também. Ó, então vamos. Isso é importante para os jurados. Sim. O perito disse que havia marcas de faca E o cachorro também. e marcas de cachorro também, de sim. mordida de cachorro. Sim. Tá. Para os jurados entenderem bem. Aham. Tá. Agora, para os jurados também entenderem que aqui tem uma acusação de ocultação de cadáver, tá? Aham. Os peritos falaram, ou deu para perceber, se o Michael foi arrastado para esse lugar? Ah, falaram que foi, que viram os dois passando. E arrastou um pouco assim, porque ele tava meio longe assim. Uhum. Lá perto do rio. Entendi. Sim. Esse lugar que o Michael estava morto, era um local que tinha uma trilha até ele, ou era um local fora da trilha? Não, tinha uma trilha. Tinha uma trilha. Mas a trilha estava a qual distância? Ele tava, é uma trilha, ele tava um pouquinho pro lado assim, ó. Ah, Que tá. o cara arrastou ele. O cara arrastou ele até lá. Arrastou. Ele estava a qual distância da estradinha de chão que tem ali? Não, era pouco metro. Pouquinho. Não era muito longe, não. 20 metros? 20 metros, por aí, 30 metros. Tá. 20 a 30 metros. Aham. Tá. Os peritos comentaram das marcas de esfoliação nas costas? Que De quem foi arrastado? Sim, eu perguntei, ele falou que foi facada, que eu acho que bateu nas costas, né? Não, eu sei. Eu pergunto se os peritos falaram se ele tinha sinal de arrastamento, de ser arrastado até lá. Não, eles não chegou a falar que eu não perguntei muito assim, não não. perguntou, né? Não. Tá. Outra coisa, o seu irmão, né, Sim. o Michael, ele tinha folhas por cima, ele tava assim... Não, tava de boa. Não tinha nada, não. Sem o cachorro, dava pra ver ele com facilidade? Não. Não. Tinha que ter o cachorro pra encontrar. Sim. Tá. Agora vamos lá. O senhor sabe se foi o Rossetti que fez isso? E se você sabe se foi o Rossetti, como que você sabe que foi o Rossetti? E você sabe a motivação. O que levou o Rossetti a fazer isso? Ah, porque lá de outro homicídio que eles cometeram, meu irmão falou pra minha mãe que ia falar a verdade do homicídio. E ele e a mulher dele moravam do lado da minha casa. Então, o senhor fala que ele morava do lado. Isso significa dizer para os jurados que eles ouviram? É isso? Eu acho que eles ouviram porque era janela perto de janela. Entendi. Era pertinho. É pertinho mesmo, assim. Pertinho, do lado da casa, grudado assim uma na outra. E o seu irmão, ele falava cochichando, eu vou falar a verdade. Ou ele falava alto? Falava alto. Ele falava alto. Sim. O júri que ia acontecer, que seu irmão ia depor, era no dia seguinte ao dia que ele sumiu? É isso. Isso na sexta-feira e subiu numa quinta. Entendi. Sim. Me diz uma coisa. Você lembra se seu irmão chegou a ser ameaçado, ou algo do tipo, comentou alguma coisa que estava com medo ou Isso não? daí não falou não. Não? Não. O seu irmão tinha inimigo? Amigo? Inimigo, alguém que estava ameaçando ele? Não, isso daí não, que ele era de boa. Ele não fazia com ninguém, nada. Ele era sossegado. Tá. E eu não sei se o senhor sabe se foi o Rossetti ou não, o réu aqui que está sendo julgado, o João Vitor Rossetti, mas se o senhor sabe como que o senhor ficou sabendo, quem que viu, se tem câmera, explica para os jurados, por gentileza. Sim, daí uma testemunha falou que viram os dois descendo pro lado que foi. Daí eu fui lá, Calma, vamos devagar. Uhum. Uma testemunha disse para o senhor Sim, que viu os dois que passando. viu os dois passando em qual direção? Indo pro mesmo lado, pro rio. Indo na direção em que o corpo foi encontrado. Sim, isso mesmo. Daí, Era só o João Vitor e o Rossetti e o Michael, ou tinha um cachorro também? os dois, os três, o cachorro também O tava cachorro junto. também tava. Sim, o cachorro tava junto. Uhum. Um pitbull que eles tinham. Tá. E então estavam indo na direção. Sim, isso. Me explica uma coisa. Essa pessoa prefere não se identificar ou Ele não pode vir. porque tem medo? Eu acho que é, né? Uhum. Sim. Mas as pessoas, o senhor não tem medo do Rossetti lá? Ah, os ele era muito famado lá, né? Uhum. Uns têm medo dele.
E o senhor fala que ele não é bem famado, por quê? Explica se o senhor sabe o histórico dele, alguma coisa. Ah, porque ele já matou gente também lá em Mandaguari, que ele já foi preso, né? Ele matou gente lá? Já ele foi preso uma vez, ele falou. Quando era menor? É, quando era menor. O senhor sabe se foi um espancamento de um homem? Isso. Bater até matar? Aham, isso. Foi isso? Isso. Tá certo. E o senhor sabe se ele tinha passagem por tráfico também? Ou o senhor, Isso daí eu não sei, não. Não sabe, né? Não. Tá. Não sei, não. Mas vamos lá. Então essa pessoa viu, Isso. eles iam na direção onde o corpo foi encontrado. Isso. E essa pessoa, ela escreveu alguma coisa que chamou a atenção ou não? Não. E as câmeras, o senhor viu as câmeras? Isso, eu vi as câmeras também. Porque daí tem um cara lá que monitora a cidade inteira. Sim. Ele foi mostrar as câmeras pra nós, os dois desse mesmo lugar. Ele foi e voltou pro outro lugar para não tentar chamar atenção. E daí também nós tinha uma sorveteria, bem onde é ali perto ali. Daí eu fui levar os polícias lá pra ver também. Que eles pediu, o cara foi mostrou pra eles a gravação. Os polícias. Quando, aqui é importante os jurados entenderem também. Quando você chegou no local em que o corpo estava, Sim. e que você viu essa questão da mordida, e que você ficou sabendo dessa história que o seu amigo falou e tudo, você já teve essa convicção, foi o Rossetti ou não? Na hora que falaram que foi, eu já sabia, né? Eu falei, deve ter sido esse cara mesmo. Você chegou a falar pro investigador, pro André, na época ou não? Eu falei, E ele falou o quê? daí ele falou que era ele mesmo. Daí os polícias também falou que foi ele mesmo que matou. Porque ele viu a gravação, né? E no dia que o corpo foi encontrado, onde é que estava o Rossetti? Ele tava trabalhando, ainda ele chegou no mim, eu trombei ele, mas eu já sabia, ele já ia ter pegado, né? Daí eu falei, louco, velho, meu tá morto, ele chegou e cumprimentou eu ainda, ele e a mulher dele, teve coragem de pegar na minha mão ainda. Falei, logo o seu irmão apareça, eu falei, já tá morto, nós já viu. Daí foi aí que ele pegou na minha mão e saiu andando, virou as costas pra mim e saiu andando. E ele ficou na cidade? Ficou, daí depois deram coisaram, né, pra ele sumir, da polícia invadiu, já não conseguiu mais pegar ele, na casa que ele ficou. A polícia foi até a casa dele. Foi, daí já não tava mais. Ele tinha o quê? Já sumido já. Ele sumiu. Sumiu. E ficou sumido. Sumiu. Daí foi aí que a polícia pegou ele lá e onde a cidade que pegaram ele lá. Outra cidade. Tá certo. Eu estou satisfeito, Luiz. Obrigado, viu? Beleza, valeu. Obrigado, excelência. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Luiz, você chegou a comentar para o doutor promotor que tem conhecidos seus que teriam visto os dois juntos. Sim. O senhor conhece alguém, escutou algum relato do Rossetti voltando sozinho com o cachorro? Sim. E por onde ele teria voltado? Pelo o trio da cana, porque do outro lado tem uma cana. Daí vira ele passando, porque não tem mais cana, só tem o trio agora. E ali, já em sentido a rodovia ali, Sim, aquela pela direção? rodovia, sentido E aí ele rodovia. teria voltado pela rodovia? Pela rodovia. Entendi. No dia ali que vocês localizaram o corpo, perto da região, vocês acharam algum outro pertence do Maicon por ali, espalhado? Achamos de chavador dele. O chavador, O chavador. e perto do saco de abóbora, né? Perto do saco de abóbora. Que era mais ou menos ali naquela região que ele ia pegar a abóbora, geralmente. Sim, era ali que ele tinha. Era ali mesmo? Aham, ali tinha. Ah, entendi. Tá certo, então. Obrigado. Beleza? Jurados? A senhora primeiro? Bom dia. Eu queria saber como foi visto o Rossetti, o Maicon e o Rossetti acompanhado do seu cachorro Pitbull. Sim. Você sabe dizer se era comum o Rossetti passear normalmente com o cachorro na rua? Ou foi uma eventualidade aquele dia de estar com o cachorro? Não, ele andava com o cachorro. Então, só um pouquinho, Luiz. A pergunta, então, da jurada, se era comum o Rossetti andar com o cachorro ali na vizinhança. Sim, era. Era comum. Sim. A senhora? Bom dia. Gostaria de saber, acho que o seu tio comentou
irmão estava muito doidinho, estava fazendo uso de medicamentos. Você sabe por que ele estava desse jeito, o que estava acontecendo, por que ele estava desse jeito? Sim, Então, só um pouco, Luiz, a pergunta então da jurada, se o informante tem conhecimento se a vítima estava fazendo uso de medicações, estava doente, qual que era o motivo? Sim, ele estava assim, tomando remédio, porque do dia lá do homicídio do lado do Felipe, lá que o Rossetti participou, o meu irmão também participou. Daí ele foi e ficou no SES 3 meses, daí ele ficou uns 5 dias normal, depois já ficou doido. Ficou do jeito que ele estava lá, meio doidão. O problema então seria algo ligado à saúde mental. Sim, isso. Tá. Ok, mas o seu irmão chegou a presenciar a outra morte que a vítima realmente está sendo julgada? Sim. Ele presenciou? Ele falou que presenciou, sim. E ele nunca comentou que ele tinha participado de alguma coisa, que talvez ele tenha ajudado ele levar a outra vítima, a primeira vítima até o local? Então, as perguntas são se a vítima teria comentado com informantes, teria participado do primeiro crime. Seria isso, então? Pode responder, Luiz? Sim, ele não comentou nada comigo disso, não. Isso ele nem falava muito, não, porque... Mas vocês fiquem tranquilos que depois os doutores vão explicar certinho, durante os debates, os doutores vão explicar toda a história, então talvez possa estar um pouco confuso agora, né, porque envolve mais de um fato, né, mas depois os senhores vão entender bem, tá? Ok? Tá certo, pode finalizar. Tá dispensado então, Luiz. Beleza. Agora sim. Bom dia, obrigado. Doutor Saulo, bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor? Saulo de Tarso Cerqueira Batista Neto. Delegado de polícia, não mais na nossa comarca, né? Vai ser ouvido como testemunha, com obrigação de dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. O promotor de justiça vai iniciar as perguntas para o senhor. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor Saulo. Obrigado. Bom dia, doutor. Doutor, a denúncia narra que no dia 20 de fevereiro de 2025, o João Vitor Rossetti matou o Maicon com facadas. A denúncia também narra que ele fez isso para assegurar a impunidade de outro crime. A denúncia também narra que ele atraiu o Maicon mediante traição e dissimulação. E a denúncia também narra que, depois de matar o Maicon, o João Vitor Rossetti ocultou o cadáver. Eu queria primeiro que o senhor dissesse e mostrasse para os jurados quem que é o João Vitor Rossetti. Se ele está aqui, quem que ele é? Esse aqui. Esse aqui, né? E agora eu queria que o senhor explicasse, da forma que o senhor achar mais conveniente, o contexto todo desse crime e como que o senhor chegaram à autoria, e esclarecesse também essa situação da ocultação do cadáver, por gentileza, para os jurados. Bom, contextualizando os fatos, a gente tem que retornar para o ano de 2024, ocasião em que o João Vitor Rossetti, junto com o Adrian, também o Maicon, foram investigados pelo homicídio do Luiz Felipe, conhecido como Felipinho, também na cidade de São Pedro do Ivaí. O crime ocorreu, a vítima foi encontrada em uma área isolada, mais ou menos, o crime inclusive tem uma certa correlação pelo fato do inquérito, da investigação ter apontado que o Luiz Felipe teria sido atraído, tanto pelo Adrian, quanto pelo Rossetti e pelo Maicon, até uma área isolada, ocasião em que ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, e o corpo dele foi deixado ali naquele local. Nessa investigação foi realizada a apreensão em flagrante do adolescente, bem como a prisão em flagrante do Adrian. Posteriormente, com o desenrolar das investigações, foi representado pela prisão preventiva do Rossetti. Ele foi preso na área central aqui da cidade de Andaia do Sul,
dentro de um veículo com familiares, abordado e apresentado. Durante a instrução, acho que não houve Mas só para entender, as investigações mostraram a participação dos 3 no homicídio. Demonstraram a participação dos 3, inclusive com, informalmente, o adolescente citando que ele estava presente no local e teria sido o autor dos disparos. O João Vitor Rossetti, então, segundo as investigações, participou daquele crime. Segundo as investigações de 2024, de fevereiro de 2024, sim, teria participação sim no crime. Inclusive, e aí ocorreu todo o desenrolar dessa ação penal e chegamos até o ano de 2025, também no mês de fevereiro, salvo engano, em que o Maicon iria testemunhar nesse júri, iria ser ouvido, e um dia antes, numa quinta-feira, ele desapareceu por volta de 17 horas, segundo familiares, segundo inclusive o boletim de ocorrência registrado, acredito, pela genitora dele. E aí, acho que passados ali 2 dias, acho que no sábado, o júri ocorreu na sexta, e no sábado o corpo dele foi localizado. Então, só para ficar claro para os jurados, na sexta-feira ia acontecer o julgamento da morte do Filipinho. Da morte do Filipinho. Do Felipe, aquele crime anterior. O Maicon ia depor, ele ia ser ouvido. Sim. Nesse júri que aconteceria na sexta-feira aqui. Na quinta-feira, ele sumiu. Na quinta-feira, no final da tarde, ele sumiu. Ele iria comparecer, isso foi confirmado pelos familiares. Inclusive, a mãe dele iria trazê-lo até o fórum. Então, ele desapareceu. Foi registrado um boletim de ocorrência, eu não lembro se na quinta-feira ainda ou na sexta, acredito que na sexta foi registrado esse boletim de desaparecimento. E no sábado, 48 horas depois aproximadamente, acredito que sábado ou domingo, o corpo dele foi localizado em uma área de mata no município de São Pedro do Ivaí. Foi feito o deslocamento ali de uma equipe da Polícia Civil, as diligências iniciais já apontaram que a última pessoa com quem ele teria sido visto teria sido justamente o João Vitor Rossetti. João Vitor Rossetti. João Vitor Rossetti. O Rossetti. As testemunhas já mencionaram também que é uma cidade pequena, então as pessoas conversam ali, então testemunhas já mencionaram que teriam visto o Rossetti, o Maicon, e o Rossetti estava levando o cachorro dele. Foi uma coisa que chamou a atenção, porque ele tem um cachorro, acho que tinha um pitbull branco, não sei se ainda tem, e foi justamente levado ali na direção de onde o corpo do Maicon teria sido localizado. Então, a gente iniciou as investigações, foram feitas buscas por imagens de câmeras de segurança, confirmado que ambos estavam juntos momentos antes do desaparecimento. O Maicon realmente, conforme foi dito pela mãe dele e pela irmã, ele sai da residência dele sozinho. A residência dele fica em uma rua paralela a uma sorveteria. Nessa sorveteria a gente colheu as imagens do local, e ele permanece ali naquele local por um tempo e segue até. Eles moravam no Mutirão, uma área ali que já fica próximo de uma área de plantação, então já é o fim ali da cidade. E aí ele segue justamente para essa área de plantação, e uma câmera captura os dois indo em direção ao local onde não existe mais cidade para aquela área. É rural. É uma área rural já. E não é tão distante, mas eles caminham em direção aonde o corpo dele foi localizado. Então, nós já fizemos aí esse trajeto, e também buscamos câmeras que demonstrassem o retorno, por onde o Rossetti, em algum momento ele teria que retornar para a cidade, e por onde ele retornou. Então, outras imagens foram anexadas ao inquérito, que demonstraram também que ele retornou depois sozinho, só ele e o cachorro, e acredito que foi, não lembro se ele foi para a casa dele, mas enfim, retornou sozinho. Foram ouvidos também. Então, eles foram, os três, o João Vitor Rossetti e o Maicon,
na direção, segundo as câmeras captaram ele na direção onde o corpo foi encontrado, e depois tem uma câmera mostrando ele retornando. E um caminho que não caminho. faz nenhum tipo de sentido, mas ele retorna por outro lado, ele não retorna pelo mesmo caminho, isso é descartado já nas investigações, e retorna por um outro lado, fazendo um trajeto totalmente incompatível para uma pessoa que ia simplesmente ele passear com o cachorro. Entendi. Então a gente passou também a ouvir os familiares dele, para justamente entender o que estava acontecendo ali no contexto dessa vinda dele até o júri. E como qualquer investigação, a gente busca não só esses elementos de campo, mas também elementos que possam demonstrar quem seria a pessoa que teria algum tipo de interesse na morte do Michael. Então, algum motivo, que teria algum motivo para ter interesse na morte dele. Então, as investigações apontaram que a única pessoa que teria algum tipo de interesse na morte dele seria justamente o João Vitor Rossetti, considerando aí principalmente que durante o júri, durante a ação penal ali do homicídio do Felipinho, o único condenado teria sido o Adrian, e a testemunha que é cunhado dele, e a testemunha principal que poderia comprometê-lo era justamente o Michael. E existe a possibilidade de uma reabertura do caso, como inclusive a delegacia oficiou nesse procedimento a juntada de novos elementos, juntou novos elementos ali de informação, justamente buscando a reabertura desse fato, porque o Michael vinha justamente para incriminar o João Vitor Rossetti na sexta-feira. Segundo os familiares, a mãe, a irmã, ele já teria confidenciado para elas também o fato de não estar conseguindo conviver com essa culpa, considerando a morte do Felipinho, e ele já tinha cumprido boa parte ali do que foi estabelecido ali no... Deixa eu só interromper um pouquinho, para contextualizar bem essa questão do crime anterior, tá? O senhor ficou sabendo que antes um pouco do júri, o Michael foi absolvido na ação penal, na ação infracional pelo Dr. João? Não. Não? Isso o senhor desconhece? Não. Agora, para os jurados entenderem, é comum um adolescente, um menor, assumir a autoria de um crime para inocentar os maiores? Sim, relativamente comum. As investigações lá do crime anterior do Felipinho indicaram essa mudança de versões do Michael para inocentar os demais? Teve mudança de versão? Teve. Durante o procedimento do ato infracional dele, ele chegou a confirmar que ele teria sido o autor dos disparos. E que teria participação? E que teria participação do Adrian. Informalmente ele chegou a me contar que o Rossetti também teria participação, só que no momento ali da coleta da declaração dele, ele tira o Rossetti do crime e deixa apenas o Adrian. O senhor se lembra, se o senhor ficou sabendo, ouviu, acompanhou, se no procedimento infracional ele fala a verdade antes um pouco do júri e aponta o Rossetti como um dos autores? Não entendi, doutor. No procedimento da infância, em que o Michael foi absolvido pelo Dr. João, o senhor se lembra se ele lá, o senhor ficou sabendo se lá, naquele procedimento, ele fala a verdade e diz que foi o Rossetti, não ele? Não, acredito que não. Acredito que ele nega a participação do Rossetti. Tá, porque ele foi absolvido porque ele apontou o Rossetti. Ah, ele apontou? Eu não tenho conhecimento do desenrolar. Tá, mas vamos voltar. Então, tem esse contexto anterior e essa promessa do Michael de falar a verdade no júri. Os familiares chegaram a dizer se o Rossetti ouviu alguma coisa, ou pode ter ouvido, se as residências são próximas. Explica para os jurados isso, por favor.
Bom, a residência dele eu já conhecia, do Maicon também, já ali na região de São Pedro do Ivaí, são residências de muro. Então, da declaração da mãe do Maicon e da irmã, ambas informaram que ele chegou a comentar ali, naquele local, várias vezes, principalmente aí próximo do júri, que iria falar a verdade pelo fato de não estar conseguindo conviver com essa culpa. E possivelmente essa declaração dele poderia ter sido ouvida tanto pelo Rossetti como pela esposa dele, eu não recordo o nome, que é a irmã do Adrian. Entendi. E diz uma coisa, vamos voltar para as filmagens, né? Então as filmagens captam os dois com o cachorro indo até o local em que o corpo foi encontrado, e depois tem uma filmagem que mostra o João Vitor Rossetti voltando sozinho com o cachorro. Alguma coisa do cachorro chamou a atenção ali? Chamou a atenção o fato do cachorro estar sujo de lama, as patas, como se tivesse passado ali por algum ponto, uma plantação, algo nesse sentido. Não necessariamente um caminho convencional que uma pessoa normal faria. Entendi. Então, a imagem dos dois, né, do João Vitor Rossetti com o Maicon e o cachorro, as imagens de câmera mostram o cachorro limpo. E a volta, o cachorro bem mais sujo, diferente do que ele foi. Eu não lembro se a imagem da ida tinha possibilidade de verificar a forma como o cachorro estava. Mas a volta, o cachorro, nas imagens de volta, o cachorro é perceptível que ele está sujo. É um cachorro branco. Então, dá para perceber ali que ele está um pouco mais sujo do que o convencional. Tá. E a família chegou a citar como que o Rossetti atraiu o Maicon até o local em que o crime foi praticado. O senhor lembra como é que foi esse contexto aí? Doutor, eu não lembro se a mãe e a irmã chegaram a mencionar, mas eu não lembro exatamente o que foi dito, mas eu acredito que era na intenção de fumar maconha. Ali o irmão chegou a falar que ali era um local que ele costumava ir eu não lembro se era para pegar abóbora, algo nesse sentido, mas também surgiu a informação que ele ia até esse local também fumar maconha e confraternizar, semelhante ao que aconteceu com o Felipinho, que eles foram até o local na intenção de fumar maconha. Então era usar drogas. O modus operandi semelhante, o modus semelhante. É um padrão que se repete. O Felipinho, ele saiu da casa dele e entrou no carro com eles nessa intenção. Ele nem avisou para a esposa dele onde ele iria, mas a intenção deles era justamente, eles foram até o Marisa, acho que não acharam, não tinham, não lembro porque não ficaram ali, também é uma área isolada, e retornaram do Marisa e entraram nessa área de campo justamente para usar drogas. Era essa a intenção. As imagens de câmeras, o senhor apresentou nos autos, juntou aos autos as imagens de câmeras, nós vamos mostrar para os jurados daqui a pouco. Mas eu queria entender aqui, que o senhor explicasse para os jurados, se a cronologia de tempo é compatível com o homicídio praticado. Ou seja, se o tempo bate, o tempo em que ele foi e depois o tempo que ele voltou, se nesse tempo dá para ele matar, ocultar o cadáver, não sei. Explica para os jurados essa questão da cronologia e se as câmeras realmente indicavam tudo aquilo que as diligências e as investigações estavam apontando. Sim, o primeiro fato deles estarem indo até o local do crime juntos e sozinhos, justamente no momento, no horário em que o boletim de ocorrência de desaparecimento apontou a saída dele da residência. Em seguida, pelo tempo, daria sim para tempo dele executar o Maicon, ocultar o corpo
e em seguida retornar. Não retornar pelo lugar onde seria o lógico, mas sim retornar por um outro ponto da cidade e fazer um trajeto totalmente diferente. Mas sim, seria bem possível, e a área é isolada. Então, o intervalo ali de tempo entre o ponto do homicídio e o local que ele surge é distante. Então, o senhor diz assim que se ele tivesse ido passear com o cachorro, ele teria voltado. Explica essa questão para os jurados, para ficar bem claro. A lógica seria, se a intenção dele era passear com o cachorro, certamente ele iria por um ponto e retornaria pelo ponto mais próximo para retornar para sua residência. E ele deu a volta em uma área isolada. Motivo... E voltou, passou pelo local do canavial e voltou pela rodovia e depois fez o trajeto e voltou. Exatamente. Agora, a respeito do corpo da vítima, não sei se o senhor teve contato, ou se o André, que é o investigador, comentou, mas o senhor lembra se ele morreu mediante golpes de tiro, faca, o que foi? Inicialmente, a gente percebeu que tinham perfurações no corpo, acredito que no pescoço, não lembro se próximo à cabeça, e aí a gente, naturalmente, pelo fato do corpo ter ficado aproximadamente 48 horas em um local aberto, não era possível diferenciar se eram disparos de arma de fogo ou facas, mas também empresas próximas ali, a equipe conversou com essas pessoas e não foi relatado nenhum tipo de estampido durante esse período, e por ser uma área aberta, naturalmente seria possível ouvir. Então não foi reportado nenhum tipo de disparo, então a gente já passou a desconfiar que teria sido utilizado algum tipo de arma branca para o cometimento do crime. E posteriormente, com o laudo de necrópsia, isso foi confirmado. Você lembra se o laudo apontava 2 facadas que causaram a morte? Salvo engano, foram 2. Eu não lembro exatamente do laudo, mas eu acredito que foram 2, mas eu não tenho certeza. Alguém comentou, o perito, o investigador, ou alguém que ali estava, ter visto sinais de mordida nas vestes ou no corpo da vítima? Salvo engano, ele estava com uma calça jeans, um short jeans, eu não lembro se era exatamente jeans, mas ele estava com um short, sem camisa. Acredito que na imagem da sorveteria dá para ver, acredito que ele estava sem camisa e com short jeans. Esse short estava rasgado, o que poderia indicar, sim, que algum tipo de animal poderia ter puxado ali e rasgado, porque também, da mera ocultação, acho difícil um short ter rasgado ali pelo simples fato de ser arrastado. E me explica uma coisa, delegado. Já que a gente entrou nessa questão da ocultação de cadáver, o que indica que realmente o João Vitor Rossetti ocultou ou tentou ocultar o corpo do Michael? O que vocês viram ali? O que foi levantado na necropsia também? Primeiro, o local em que o corpo foi localizado, que seria um local atípico para qualquer pessoa estar. Segundo, as costas, se não me engano, as costas dele tinham marcas, arranhões ali, que possivelmente seriam arranhões de ferimentos de arrasto do corpo dele até o local. Então, possivelmente aquele corpo, não necessariamente ele teria sido morto, poderia ter sido morto na área descampada, mas próximo dali, na área ali de mata, mas próximo dessa área descampada. Então, possivelmente esse corpo foi arrastado até uma área um pouco mais distante, justamente para dificultar a localização do corpo. Era que distância da estrada de chão? Doutor, não... Mais ou menos. Não assim. recordo. Tudo bem. Não recordo. Tudo bem. E era um local assim que tinha uma estradinha bem pertinho, ou realmente ele ficou um pouco mais escondido? Era difícil de achar? Não, era difícil de achar. Era difícil de achar. Como iniciaram, os familiares ali começaram, e amigos fizeram buscas ali,
no local, e são pessoas ali da cidade de São Pedro do Ivaí, eles já provavelmente passaram por ali em algum momento e perceberam que na mata, aparentemente, havia marcas não pegadas, mas o mato estava baixo, como se alguém tivesse pisado ali naquele local. Foi algo que chamou a atenção deles, o que fez com que eles entrassem ali na mata e encontrassem o corpo já após 48 horas aproximadamente. O Maicon, ele tinha algum inimigo? Ele estava sendo ameaçado de alguma forma por alguém? Havia alguma ameaça, uma suspeita? Nada formalmente registrado, e entrevista também aos familiares, nenhum deles relatou nenhum tipo de ameaça que ele vinha sofrendo, nem inimigos ali relacionados à convivência dele na cidade de São Pedro do Ivaí. Doutor Saulo, diante desse contexto anterior, dessas imagens de câmera e do que o senhor encontrou lá no local, o senhor pode afirmar com segurança, com certeza, que o João Vitor Rossetti matou o Maicon? Posso afirmar que o João Vitor Rossetti tem participação não só no homicídio do Maicon, como posso afirmar que ele tem participação no homicídio do Adrian, como foi formalmente informado no procedimento afeto ao homicídio de 2024. E o senhor tem essa mesma certeza de que Felipe, desculpa. E o senhor tem essa mesma certeza de que ele ocultou o cadáver em seguida? Não há dúvidas quanto à ocultação, pelo que a perícia atestou, bem como pelo local onde o corpo foi encontrado. Tá bom. E não seria a primeira vez, né? Ele já respondeu outro. Ele já respondeu... Eu acredito que a ação penal, com ato infracional, o adolescente, ele respondeu não lembro se com 17 anos, um outro homicídio. Então ele tem passagem também por homicídio enquanto menor, o João Vitor Rossetti. Então seria o terceiro homicídio dele? Sim. Só um minutinho, senhor. Outra coisa. Existe uma qualificadora aqui da dissimulação e da surpresa, né? Que é uma forma de a pessoa ocultar a real intenção e acertar a facada. Eu não sei se o senhor chegou a ver o laudo de necropsia e acompanhou, mas a experiência aqui é importante para os jurados e essa informação do delegado de polícia. Pelo local das facadas e pela aparência do corpo, houve surpresa? Ele foi pego de inopino? O Maicon foi pego de inopino? Sim, de surpresa? Aparentemente sim, principalmente pela ausência de lesões de defesa. Aqui eu quero que os jurados entendam aqui. Explica melhor essa questão da ausência de lesões de defesa, por favor. Naturalmente, se eu pegar esse microfone e arremessar na direção de alguém, naturalmente, por um instinto, você vai levantar os braços. Você vai virar, tentar se proteger de alguma forma, principalmente as partes mais vulneráveis do seu corpo. Isso é um instinto de qualquer pessoa. Ele não possui nenhum tipo de lesão nos antebraços, nos braços, nas mãos, o que dá a entender que ele provavelmente estava numa situação ali de tranquilidade e em algum momento ele foi surpreendido. Eu estou satisfeito, excelência. Muito obrigado, delegado. Doutor Defensor Público. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, o senhor relatou agora para o doutor promotor que muito provavelmente o Rossetti e o cachorro teriam feito um outro caminho, até porque eles não são vistos nas câmeras que anteriormente teriam visto eles com o Maicon. Eu gostaria de saber, o senhor acredita então que ele deva ter andado pela rodovia? Acredito, pela uma área de plantação. Pela uma área de plantação? Pode ter sido. A gente não tem como afirmar 100% de certeza o exato trajeto dele pela ausência de câmeras, justamente pelo local ser um local de isolado.
Então, não é possível a gente confirmar exatamente o trajeto que ele fez, ou em que momento ele parou. O que é certo é que em algum momento também ele ocultou essa arma. Acredito que essa arma está no local, está ali naquela área. Agora, o local exato vai ser praticamente impossível a gente confirmar. E a primeira câmera que está disponibilizada nos autos, ela é gravada às 19h16. Só para os jurados e para o doutor também terem uma noção de horários. A câmera que supostamente teria visto o Maicon e o Rossetti, ela tem um horário de aproximadamente 5h55, perto das 6 horas, das 18 horas. A próxima câmera, em tempos cronológicos, pega o Maicon, pega o Rossetti e o cachorro sozinhos do outro lado da pista, já mais para cima, ali perto do bairro Juju. Ali fora a rodovia do que o senhor conhece da região, teria algum outro caminho que não fosse pelo meio da própria cidade? Como assim? Pela área de campo? Para eles chegarem, eles estão posteriormente, depois da rodovia, do lado de lá, só que 2 ou 3 ruas para cima, ali da região do bairro que eles moram. E eu gostaria de saber mais da experiência do senhor ali, do conhecimento do local. Se fora a rodovia, teria algum outro caminho que ele pudesse ter feito por baixo? Poderia ter ido pela plantação, por dentro da plantação, daria para ele passar também por lá. Daria para ele passar também. Pela rodovia, por uma série de locais ele poderia, sim. Tá certo, então. Obrigado, doutor. Estou satisfeito. Jurados? Não? Ok. Finalizar a gravação. Dispensado, então, doutor. Agradeço. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, dona Naília. Nós vamos iniciar a gravação aqui, só um momento. Nome completo da senhora? Naília Ingrid Cândido da Silva. Qual o parentesco da senhora com o senhor João? Mulher. Esposa dele, certo. O defensor público vai iniciar as perguntas para a senhora a respeito do caso, tá, doutor? Dona Naília, bom dia, tudo bem? Tudo. Dona Naília, eu gostaria que a senhora esclarecesse para os jurados se a senhora estava em casa no dia do desaparecimento do Maicon, vocês eram vizinhos ali, né? Verdade. E a senhora estava em casa nesse dia? Tava. O Rossetti, esse dia, ele foi sair para passear com o cachorro? Sim. Como era o nome do cachorro de vocês? Duque. E ele costumava sair para passear com o cachorro? Era comum ali depois do trabalho? Sim. E depois, na hora que ele volta, ele comenta com a senhora alguma coisa? Se passou em algum lugar específico? Sim. E aonde ele teria passado? Na casa da minha irmã. A senhora lembra o endereço, o bairro da casa da sua irmã? Conjunto Juju. Conjunto Juju. Ali fica mais ou menos perto de onde? Do outro lado da rodovia? Sim. E ele ficou bastante tempo lá ou não? Não. E como que era a relação de vocês ali com a família do Maicon? Como era a relação do Rossetti com o Maicon? Era de boa. Era tranquilo? Aham. A senhora não chegou a escutar nenhum outro problema que o Maicon tenha dado, desaparecido, em algum outro momento? Não. Não. E em relação ao outro processo, o processo do Filipinho, a senhora, depois, né, que a senhora estava com o Rossetti no momento do cometimento dos fatos. Inclusive, até para melhor esclarecer para os jurados, não só o depoimento do Maicon foi essencial para que o Rossetti fosse despronunciado, né, fosse impronunciado. Mas a senhora também estava com o Rossetti na hora do cometimento do crime lá do Filipinho, certo? Sim. E depois do desaparecimento do Maicon, os familiares chegaram a falar com vocês? Chegou. Algum momento, sim. E vocês sentiram algum medo da represália deles? Não. Certo. E por fim, eu gostaria de saber, vocês moravam em 3, vocês 2 e o filho de vocês? Sim. Qual é o nome do filho de vocês? Heitor. Quantos anos o Heitor tem? 2.
2 anos. E faz mais ou menos 1 ano que o Rossetti já está preso preventivamente por conta do crime de hoje. Sim. Como tem sido a rotina de vocês hoje em dia para criar o Heitor sem o Rossetti? Dificuldade, porque eu só tenho um auxílio, que é a Bolsa Família. Enquanto ele estava na rua, ele estava trabalhando. Então, eu estava ajudando bastante em casa. No momento, agora, eu me encontro na casa dos parentes, na casa dos outros, né? Até me estabelecer. Ele estava trabalhando aonde antes? Na Aurora Cooper, daqui de Mandaguari. Já tinha um tempo já que ele trabalhava? Já fazia anos. E ele era basicamente o responsável ali pelo sustento da casa de vocês? Sim. Certo. E como que era a relação do Rossetti ali com a sua mãe, que morava ali perto, com o próprio Heitor? Como ele era como pai? Ele era um bom pai. É um bom pai. Tá certo, então. Estou satisfeito. Obrigado. Doutor promotor. Bom dia, dona Naí. Bom dia. Dona Naí, a senhora está com o João Vitor Rossetti há quanto tempo? Vai fazer 7 anos. 7 anos? 6, desculpa. 6. Ele tem quantos anos agora? 25. Ah. A senhora estava com ele no episódio do homicídio lá de... em 2018, em que ele, enquanto eu tinha acho que 17 anos de idade, matou o Clérison Francisco. A senhora estava com ele? Mandaguari. Não. A senhora sabe essa história, que ele cumpriu pena e tudo? Sei, mais ou menos. Sei que ele cumpriu a pena. Cumpriu? Uhum. Quanto tempo ele ficou preso? Não sei te dizer. Não sabe? Ele nunca falou para a senhora desse fato. A senhora não sabe os detalhes. Não. Tá. A senhora sabe se ele foi condenado por tráfico de drogas? Seu marido? Se ele já foi preso por tráfico? Ficou quanto tempo preso por Eu tráfico? não sei. Não sabe? Não. Tá. Nesse dia que o Michael sumiu, a senhora chegou aí na casa da dona Luciana, né, dona Lucimara, perguntar se ia levar eles para depor? Não. Não foi, não? No sábado, vocês estavam lá pela manhã. Uhum. E por que vocês e o João Vitor Rossetti fugiram, saiu da cidade? A gente não fugiu. A gente só saiu de lá. Uhum. Saíram para onde? Nós foi para Alvorada. Foram para Alvorada? Tá. E como é que vocês foram fazer o que lá? Nós saímos lá da residência por conta que já estava falando que foi ele que cometeu o crime. Uhum. Por conta do Maico ter vindo aqui para depor da história do Filipinho. Por favor, a imagem, por gentileza. Eu queria que a senhora explicasse para os jurados por que as roupas foram encontradas na residência quando a polícia foi cumprir o mandato desse jeito aí. Então, a gente estava nessa residência, era pouco tempo, porque a gente já estava numa outra casa que estava pagando aluguel. Uhum. Essa casa é da minha mãe. Ela saiu da casa e foi morar para o sítio. Uhum. Nesse período, nós mudamos para a casa dela. Uhum. Aí aconteceu o que tinha para acontecer lá do Filipinho, lá, sabe? Daí a minha mãe voltou para a cidade. Uhum. Aí por lá ficou. As roupas que tá tudo assim é por conta da mudança, que a gente dá para ver ali que não tem nem um guarda-roupa montado. Uhum. Entendeu? Eu fiz um negócio de um guarda-roupa, uma tauba, e pôr 2 cadeiras embaixo, e as roupas ficavam ali em cima mesmo, o resto ficava dentro do saco. E por que vocês ficaram sumidos esse tempo? Por que não apareceu, não foi, só foi preso vários dias depois? Por que ele ficou sumido? É que a gente estava esperando por contato da advogada para a gente comparecer. Tá certo.
Estou satisfeita, né? Obrigado. Jurados, alguma coisa? Não? Finalizar, então. Está dispensado, então, dona Anália. Bom dia. Seu João Vitor, pode sentar aqui, ó. Tá ligado? Bom dia, João. Bom dia. Então, confirmando seus dados pessoais, se tiver alguma informação errada, o senhor me diga, tá? Natural de Alvorada do Sul. Certo. O senhor tem filho, seu João? Sim, Um filho. Qual a idade? 2 anos. Certo. O senhor tem antecedentes criminais, né? Sim. Tá. Trabalhava com que antes da prisão, João? Auxiliar de produção 3. Quanto que o senhor ganhava por mês aproximadamente? 2.000 e pouco na carteira. Certo. Então o senhor vai ser interrogado a respeito desta denúncia, tem o direito de ficar em silêncio caso não queira falar, tá certo? Também, se preferir responder as perguntas somente da defesa, é um direito que o senhor tem também, tá? Então, o senhor gostaria de falar a respeito do caso, prefere ficar em silêncio? Vou responder as perguntas do defensor público, tá certo. Então eu passo diretamente a palavra à defesa. Doutor. João Vitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? João Vitor, eu gostaria que você relatasse para nós aqui, para os jurados principalmente, o que aconteceu nesse dia de você passear junto com o Duque, né, que é o cachorro, você encontrou o Maicon. Eu gostaria que você desse a sua versão dos fatos, por gentileza. Sim, eu cheguei de serviço, era... Peço só para você falar um pouquinho mais alto perto do microfone, para os jurados entenderem. Sim, eu cheguei do trabalho, era 4 e pouco da tarde. Daí eu cheguei em casa, descansei um pouco. Em volta, perto de umas 6 horas da tarde ali, saí com meu cachorro. Frequentemente eu saí com ele. Aí o Maicon me viu na rua de cima, ele veio até mim, não foi eu que chamei ele veio até mim, era uma rua reta, ele foi encaminhando comigo, andando comigo na rua reta, chegou no final dessa rua, ele foi para um lado, eu fui para o outro, segui para outro bairro, que chama Juju. Nesse caso, vocês, essa região que vocês se separaram, era ali já perto da região da mata? Sim. E aí você teria subido para o bairro e ele desceu ali? Desceu. Depois você não viu mais ele, não viu mais nada? Não sei o que aconteceu com ele, não. E aí nesse dia você passeou com o Duque, vocês chegaram a parar em algum lugar, fazer alguma parada? Sim, desci lá na casa da minha cunhada, do meu cunhado. Você sabe me dizer mais ou menos onde era a casa deles? Para baixo da rodovia, tinha que atravessar a rodovia, aí umas 3, 4 ruas para baixo ali é a casa deles. Tinha que atravessar a rodovia de quem estava indo ali da região do bairro de vocês, sim, certo? Sim. E aí depois disso vocês voltaram para casa? Voltei embora. E era comum você fazer isso, sair com ele, todos os dias vocês faziam? Sim, porque era um cachorro de porte grande, né? E quando ele fica agitado, eu levava ele para passear para não ficar bravo na corrente e tal. E como que era a estrutura ali da casa de vocês? Ele ficava numa região de terra, de barro? Sim, tinha um pé de manga lá no fundo de casa, cercado o muro e era a terra. E quando chovia ficava lama, aí ele ficava ali. E ele era um cachorro muito branco? Branco. Certo. E como que era a sua relação com o Maicon ali, com a família dele? Vocês tinham uma boa relação? Tinha, era tranquilo. Teve algum outro episódio que você se recorda do Maicon ter sumido? Que ele conhecia alguém ali? Que ele tinha algum inimigo? Não. Não. Só às vezes que chegava lá correndo lá e desesperada, e a mãe dele, coitada da dona Luciana, saía desesperada atrás dele. Aí não sabia o que aconteceu. Mas tiveram outros episódios então que a mãe dele ficou preocupada que ele desapareceu? Sim, direto. Ele sumia lá e pá, usava droga, né? Aí dava trabalho pra mãe dele, tinha que correr atrás dele lá. E aí nesses momentos ela perguntava alguma coisa pra vocês ajudavam ela? Perguntava onde que ele tava, se nós viu ele na rua assim andando e tal, que ele ficava só na rua andando. Aí nós falava que não, né? Certo, só um momentinho, por gentileza.
E aí, no dia seguinte, isso teria acontecido numa quinta-feira. Na sexta-feira, você vai trabalhar normalmente? Fui trabalhar. No sábado também? Fui trabalhar também. E quando chegou a notícia que o Maicon estava desaparecido, como você recebeu isso? O pessoal começou a acusar você? Como foi? Começou um cochicho lá na vila, porque é cidade pequena. Daí começaram a apontar pra mim, falar do meu nome lá, que viram um vídeo de eu passando com ele na rua lá e tal. Daí começaram a me acusar. Aí eu fiquei com medo e saí da cidade. Peguei minha família e fui pra casa do meu pai. Mas alguém falou que viu você matando o Maicon? Não. Só viram vocês andando normalmente ali na região. E nessa hora que você encontra o Maicon ali, o bairro de vocês, ele era movimentado? Tinha bastante gente na rua? Não entendi. Se a região ali de vocês, ela estava movimentada nesse dia aí, na quinta-feira. Tinha bastante gente ali. Sim. Ali perto da sorveteria, ali, sim. Geralmente ficava um pessoal. Sim. Tá certo, então. Bom, da minha parte, estou satisfeito. Obrigado, viu, Excelência. Eu peço que a todos a se levantar para a leitura da sentença. Eu vou fazer um resumo, então, mas o teor de toda a sentença vai ser juntado ao processo. A sentença tem quase 60 páginas, então por isso que eu farei o resumo. Então, nos termos do artigo 5, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que garante a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e de conformidade com o julgamento feito pelos senhores jurados nestes autos 579-41-2025, 816-0101, passa a proferir a seguinte decisão. O acusado João Vitor Rossetti foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 5, e artigo 211, ambos do Código Penal. Na presente sessão, foi submetido a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram condenar o acusado por ambos os crimes descritos na denúncia e pronúncia. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado João Vitor Rossetti como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 5, e artigo 211, aplicando ainda a regra do artigo 69, todos do Código Penal. Em relação à fixação, passo à fixação da pena, né? Quanto ao crime de homicídio, a culpabilidade revelou-se acentuadamente elevada, notadamente diante da frieza e premeditação utilizada pelo réu para a prática do crime. O laudo de necropsia atestou que a vítima sofreu os seguintes golpes. Descrevo o laudo. A prática de golpes na região do pescoço da vítima evidencia frieza e total desconsideração pelo sofrimento humano. A frieza do acusado também se evidencia pelo fato de ter mantido contato com familiares da vítima antes que eles soubessem que ela estaria morta, para dizer que ele seria encontrado com vida. Junto jurisprudências a respeito, que justificam o aumento da pena nestas circunstâncias. Os antecedentes são ruins, mas eu deixo para considerar na próxima fase da aplicação da pena. A conduta social eu considero como desfavorável, tendo em vista que ele cumpria a pena nos autos de execução 31, 38, 20, 2020, no momento da prática do crime, junto jurisprudências a respeito. Personalidade normal, junto jurisprudências a respeito. Os motivos do crime revelam gravidade concreta superior à ordinária, pois agiu com o fim de assegurar a impunidade de outro crime,
como reconhecido pelos jurados. Porém, este fato está sendo utilizado para qualificar o delito. As consequências do crime ultrapassam a normalidade, isso porque a vítima possuía apenas 17 anos de idade, deixou sua família privada de sua convivência precocemente. Junto jurisprudências a respeito do caso, autorizando o aumento da pena nessas circunstâncias. As circunstâncias do crime mostraram-se desfavoráveis. Com efeito, foi reconhecido pelos jurados que o delito foi praticado a traição mediante simulação, motivo pelo qual considero esse fator negativo, esse vetor negativo. Nesse contexto, ante a existência de 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências, fixo a pena base privativa de liberdade em 21 anos de reclusão, equivalente a 4/8 entre a diferença das penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime. Incide agravante da reincidência, pois registra condenação nos autos 31, 38, 20 de 2020, motivo pelo qual aumenta a pena em 1/6. Não existem causas de aumento e diminuição de pena. Assim, neste delito, fica condenada a pena de 24 anos e 6 meses de reclusão. No crime de ocultação de cadáver, foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis a conduta social e as consequências do crime. Assim, fixa a pena base nesse crime em 1 ano e 6 meses de reclusão e 18 dias multa. Incide a reincidência também neste crime, pena definitiva para a ocultação do cadáver, 1 ano e 9 meses de reclusão e 21 dias multa. Assim, somando-se as penas dos 2 delitos, fica o acusado definitivamente condenado a pena de 26 anos e 3 meses de reclusão e 21 dias multa, em regime fechado, diante da reincidência da quantidade de pena aplicada. A prisão preventiva fica mantida, está sendo também determinada a execução imediata da condenação. Em relação ao pedido de reparação dos danos, estão sendo fixados o valor de R$30 mil a ser pago em favor da genitora da vítima a título de danos morais pelo crime causado. Oportunamente, façam-se as comunicações e anotações devidas, peça-se guia de recolhimento, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para o disposto no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Outras deliberações aqui constantes da sentença, dou esta por publicado nessa sessão, as partes por intimados registros, Jandaia do Sul, 27 de fevereiro de 2026. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.